Olá, você do 7º ano. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de robótica. Hoje nós vamos continuar de onde paramos a nossa atividade, de onde nós vimos, aonde estamos aprendendo aí um pouco mais sobre a nossa programação, o conhecimento de sensores, enfim, aonde você vai aprender tudo sobre o que significa robótica e suas partes de uso, seus aparelhos conectáveis, tá bom? Como nós paramos na semana passada, iríamos falar sobre os sensores analógicos. Então, hoje nós vamos começar de onde paramos, a parte 3 dos sensores analógicos. Que parte é essa? Só para você relembrar, faz parte da nossa aula, onde nós estamos falando sobre os sensores digitais, e agora nós vamos falar sobre os sensores analógicos. Então, os sensores analógicos podem ser de variados tipos e fornecem informações específicas, diferentes dos sensores digitais, que possuem apenas 2 estados. Os sensores analógicos fornecem leituras de uma faixa de valores. Então, essa aí é uma das grandes diferenças entre o sensor analógico e digital. O digital, ele só apresenta 2 funções, dois estados, melhor dizendo, que é o ligado e desligado. Já os analógicos fornecem aí uma leitura em graus e etc, tá bom? Então, um bom exemplo, inclusive, para diferenciar os sensores digitais dos analógicos é o sensor de temperatura, que é um sensor que mostra o quê? Vamos lá, ó. Um sensor de temperatura digital nos forneceria apenas 2 informações, quente ou frio. Já um sensor de temperatura analógico pode nos fornecer a temperatura específica, como 10 graus, 20 graus, 30 graus, etc. No Modelix, podemos encontrar um sensor de luz on-board, que é um sensor analógico, mas também podem ser utilizados sensores analógicos externos, tá bom? Então, leitura de entrada e bloco de decisão. Para que possamos iniciar um fluxograma, é necessário primeiro entender como é feita a leitura das informações dos sensores e como utilizamos o software Modelix System para controlar o robô a partir dessas informações. Toda a coleta de informações é feita pelo microcontrolador Modelix 3.6. Existem 6 entradas analógicas, onde somente os sensores analógicos devem ser conectados. Já no caso dos sensores digitais, deve-se transformar as saídas em entradas através do software. Como vocês podem ir acompanhando aí nas imagens, tá bom? O Modelix 3.6 possui alguns sensores digitais e analógicos on-board. Os sensores digitais são 2 interruptores. Os analógicos são o sensor de luz e o sensor de sinal infravermelho do controle remoto. Tá? Então, temos aqui, ó, um sensor de luz, interruptores, sensor infravermelho. Eis a demonstração da imagem aqui para você. Então, pressiona-se o botão S-Luz, tá? Que está aqui uma demonstração dessa imagem para você. Tá? Então, para quê? Para que o sensor de luz on-board, conectado à entrada analógica 0, comece a funcionar. Passa-se a mão na frente do sensor e observa-se, então, a variação do painel de estados. As leituras de entrada podem ser observadas no painel de que maneira? Dessa maneira que nós estamos demonstrando aqui para você, tá? Ó, transformando a saída 2 para a entrada 2. Então, o que a gente faz quando vai fazer isso aqui? Tá? Então, a saída 2, clica em entrada 2. Então, a entrada 2 acionada, sensores analógicos, demonstrando aqui valores. Então, como é possível observar, as leituras dos sensores são mostradas na barra de estados. O que é barra de estados, tia? Olha aqui, dá uma olhadinha aqui na barra de estados, tá? No caso, os sensores digitais fica indicado quando foram acionados, modificando a cor da saída para amarela. Quando você modifica, no caso, nós trocamos, né, a saída para a entrada, tá bom? E no caso dos sensores analógicos, são mostradas faixas de valores que podem ser mudadas para diferentes tipos de leitura.
onde essa variação é mostrada em verde, representando todos os valores entre o máximo e o mínimo. Então, para que esses dados coletados pelos sensores possam ser utilizados, existe um bloco no software Modeling System, chamado de quê? De decisão, que faz comparações com as informações de leitura para que o robô tome decisões de acordo com os valores recebidos, tá bom? Então, arrasta-se esse bloco decisão para a área de trabalho e abre o quê? Essa janela aqui, ó. Então, observe que todas as entradas disponíveis para a leitura aparecem. Para quê? Para que sejam selecionadas. O bloco decisão possui configurações diferentes entre sensores digitais e sensores analógicos. Então, seleciona-se a entrada 2, para que possamos entender melhor o funcionamento do bloco. Então, colocou o bloco, abre-se essa janela. Entrada 2, clique em ligado e OK. Em se tratando de entradas digitais, o bloco decisão nos permite identificar os estados do sensor ligado ou desligado. Agora seleciona-se o quê? A entrada val 0, que corresponde à entrada analógica 0, para mostrar como o bloco decisão nos permite interpretar o quê? As informações advindas dos sensores analógicos. Como os sensores analógicos fazem a leitura da faixa de valores, existem infinitos estados possíveis. Dessa forma, é necessário utilizar operadores de comparação, como os que estão definidos aqui, ó. Operador igual, a descrição dele é essa, ó, utilizado para saber se a leitura do sensor é igual a determinado valor. Operador diferente, esse símbolo aqui é chamado de diferente, utilizado para saber se a leitura do sensor é diferente de determinado valor. Menor, utilizado para saber se a leitura do sensor é menor de determinado valor. Maior, utilizado para saber se a leitura do sensor é maior que determinado valor. É importante entender que o bloco de decisão é utilizado para criar condições a partir de comparações. Logo, a informação que esse recurso retorna é SE, se a condição for atendida ou não, tá bom? Esse I é se, E, SE é se a condição for atendida ou não. Então, o fluxograma, para exemplificar melhor a utilização do bloco decisão, para que você possa conhecer. Então, começa-se um programa utilizando os recursos on-board do Modelix 3.6, além de um LED e um BIP conectados externamente. Basicamente, serão utilizados os botões on-board nas entradas 2 e 3 para acionar essas duas saídas. Como demonstrado aqui, ó, um conectado à saída 2 e outro à entrada 3. Aliás, perdão, a entrada 3 e 2, tá bom? Aqui, como vocês já viram, nós já falamos várias vezes sobre os parafusos contornados por uma cor que foi exigida na montagem do projeto. Por exemplo, o parafuso contornado pela cor laranja é um parafuso de 6 milímetros. O contornado pela cor azul é parafuso de 16 milímetros. Pela vermelha, parafuso de 20 milímetros. Roxo, parafuso de 35 milímetros. Verde, parafuso de 40 milímetros. Marrom, porca comum. Amarelo ou ringue. Preto, porca alto-travante. Durante a montagem serão utilizados diferentes tipos de parafusos e porcas. Os tamanhos e formatos estão sempre identificados na imagem que está presente em todas as páginas do manual, onde cada um é contornado por uma cor. No manual, as setas indicam onde colocar os parafusos e porcas. Cada cor de seta corresponde à cor de parafuso ou porca a ser usado. Exemplo, se uma seta laranja aponta para um parafuso, o parafuso a ser utilizado é o que está contornado na cor laranja da imagem. Então, aqui, ó, primeiro passo, um BIP e um LED. Encaixa-se esse BIP ou LED, tá? Como demonstrado aqui, ó.
é feito dessa maneira. Se eu usar essa cor, quer dizer que eu vou usar um parafuso de tamanho 20 milímetros. E o acabamento pelas porcas comuns. Então, tem aqui, ó, uma imagem para você visualizar melhor. Conecta-se o LED à saída 5 e o BIP à saída 6, conectando cada fio preto em seu respectivo GND e o vermelho no S. Em seguida, abre-se o Software Modeling System. Como você pode ver, aqui está uma imagem mostrando exatamente o que está sendo falado aqui, ó. LED conectado à saída 5 e BIP na saída 6. Ok? Então, muda-se a saída 2 e 3 para entradas. Fazemos essa troca aqui de saídas para entradas, de acordo com o que está sendo demonstrado aqui para você. Então, insere-se um bloco iniciar na área de trabalho do software e, em seguida, coloca-se um bloco decisão. Tá? Então, o iniciar, que tem a função de iniciar, e o decisão que você vai fazer o quê? Vai decidir o que vai acontecer. Ele abre essa janela aqui e nós teremos a seguinte função, tá? Então, o que vai acontecer nesse fluxograma? Enquanto o botão onboard conectado à entrada 2 estiver pressionado, o LED na saída 5 permanecerá aceso. Enquanto o botão onboard conectado à entrada 3 estiver pressionado, o BIP na saída 6 permanecerá ligado. Se os botões não estiverem pressionados, suas respectivas saídas devem permanecer desligadas. Os botões não funcionarão ao mesmo tempo. Ou seja, enquanto a entrada 2 estiver ligada, a 3 não funcionará e vice-versa. O botão S2 está conectado à entrada 2. E o botão S3 conectado à entrada 3, como demonstrado aqui nessa imagem, tá bom? Dados os parâmetros para a criação da rotina, entenderemos como utilizar o bloco decisão. Como você pode ver, dando sequência ao fluxograma, começa-se primeiro observando o estado do sensor na entrada 2. Queremos que, caso o botão esteja pressionado, sua respectiva saída seja acionada. Então, precisamos saber se o sensor está ligado. Então, iniciar, bloquinho de decisão que abre essa caixa. O que nós vamos usar aqui de parâmetro? Clique em entrada. Na opção ligado. Então, ele vai entender que se entrada 2 ligado, aí você dá um OK. Para o caso de a condição ser atendida, ou seja, caso o botão S2 deixe a entrada 2 ativada, acionaremos a saída 5, onde está conectado o LED. Para isso, arrastaremos um bloco saída para o lado do bloco decisão. Então, quando clicarmos no bloco saída, que é esse bloco aqui, abre-se essa janela. O que nós vamos fazer ao abrir essa janela? Vamos usar o quê? Ó? Saída 5 ligar. E dá OK. Agora, utilizando a ferramenta de linha, seleciona-se o bloco decisão na área de trabalho. Aparecerão duas opções sim e não. Caso a opção sim, significa que a próxima etapa do fluxograma acontecerá se a entrada 2 estiver ligada. Caso selecione a opção não, a próxima etapa do fluxograma acontecerá se a entrada 2 estiver desligada. Chamamos esse recurso de estrutura condicional, pois para cada determinado evento ocorrer, é necessário que uma condição seja atendida. Se essa condição for atendida, realizamos o quê? Um determinado processo. Caso contrário, podemos realizar outro processo ou apenas esperar até que a condição seja atendida sem executar qualquer ação. Então, temos aqui ó, um exemplo do que eu acabei de falar para você. Condição sim ou não. Então, vamos fazer como se fosse condição sim. Então, seleciona a opção sim e então seleciona o bloco saída para conectar o bloco decisão ao bloco saída. Então, conecta-se o bloco saída ao bloco decisão, ou seja, fazer o processo inverso, usando a ferramenta de linha. Isso vai permitir o quê? Saber se o botão continua pressionado. Note que nessa configuração a saída 5 será acionada sempre que a entrada 2
for ativada. Então, todo bloco decisão, obrigatoriamente, deve fazer duas conexões. Logo, se for feita uma conexão para a condição atendida, resta fazer uma conexão para o caso de a condição não ser atendida. Quando a entrada 2 não está ativada, é possível que a entrada 3 esteja. Por isso, caso a condição não seja atendida, ou seja, a entrada 2 está desligada, deveremos usar um bloco decisão para saber se a entrada 3 foi ativada. Então, como demonstrado aqui nas imagens, é necessário seguir sempre esses procedimentos. Então, o procedimento seguinte é muito semelhante ao anterior. Basta inserir o quê? Um bloco saída para acionar o bip na saída 6, caso o botão 3 seja acionado. É muito importante seguir esse fluxograma, de acordo com o que está sendo demonstrado, porque o botão decisão ele só tem 2 estados. Quais são eles? O sim e o não. Ok? E a partir daí, nós podemos tomar decisões avançadas. Por exemplo, sair para um determinado outro aspecto de ligado ou desligado, acionar alguma outra função, desligar algum botão, ok? Então, o procedimento seguinte é muito semelhante ao anterior. Basta inserir um bloco saída para acionar o bip na saída 6, caso o botão 3 seja acionado. Então, demonstrando aqui para você, ó, iniciar, verifica se o interruptor S3 onboard foi acionado. E aqui, aciona o bip conectado à saída 9. Por fim, devemos desligar as saídas e verificar os botões novamente. Para isso, arrasta-se um bloco saída logo abaixo do segundo bloco decisão e desliga-se as saídas 5 e 6. Usando a ferramenta linha, seleciona-se novamente o bloco saída e conecta-se ao primeiro bloco decisão. Chamamos esse artifício de loop, pois não existe um bloco parar no fluxograma. Logo, a rotina será executada infinitamente. Como você pode ver, de acordo com o que está sendo demonstrado aqui, ó, uma ilustração para a sua apreciação. Utilizando o Modelix 3.6 no modo conectado com o software Modelix System em execução, pressiona-se o botão play e observa-se a simulação em tempo real. Aciona-se as entradas 2 e 3 através dos botões e é possível acompanhar no fluxograma os blocos correspondentes a ações em execução. Outra parte que podemos aprender é um fluxograma diferente, tá? Então, nessa etapa, denominada fluxograma 2, utilizaremos o sensor de luz on-board para controlar o quê? Um robô com a mesma estrutura mecânica da aula 1. Caso o robô não seja montado, monta-se apenas antes de prosseguir com o procedimento. Então, com o Modelix 3.6 conectado ao software, certifica-se de que o botão S-Luz do Modelix está pressionado e sua respectiva luz acesa. Esse botão permitirá a leitura do sensor de luz on-board conectado à entrada VAL 0. Utilizaremos o sensor de luz para que o robô ande somente nos lugares da sala em que não há luz. E onde não houver luz, o robô deverá fazer uma curva que o leve de volta para a luz. No software Modelix, a gente vai até o painel de estados e altera o tipo de leitura do sensor que está em porcentagem para bits, como demonstrado aqui nessa imagem. Essa modificação nos permitirá uma leitura mais precisa do sensor, pois a porcentagem varia de 0 a 100, enquanto a leitura em bits vai de 0 a 1023. Agora é possível inserir um bloco de iniciar e um bloco de decisão. No bloco decisão, é preciso selecionar a entrada VAL 0. Como foi dito anteriormente, os sensores analógicos fazem a leitura de faixas de valores, por isso é necessário fazer comparações com os valores recebidos. No nosso caso, precisamos encontrar um valor para a comparação. Para que possamos definir um valor, precisamos observar as leituras em tempo real no software Modelix System. Na imagem abaixo, como você pode perceber, podemos ver a leitura da entrada de VAL 0 no lugar de maior intensidade de luz e outra em um lugar com menor intensidade de luz.
Com esses valores, podemos definir quando o robô deve fazer a curva ou permanecer em frente. A escolha de valor de comparação deve sempre ser um número entre o maior valor e o menor valor. Nesse caso, vamos escolher o número 110 para comparação. No nosso caso, esse valor será importante, pois o robô deverá andar somente em lugares com luz. E se caso entrar numa sombra, deverá voltar para a luz. Portanto, se a leitura for menor que 110, significa que o robô se encontra no lugar de pouca luz. Quando isso acontecer, o robô deverá fazer a curva. Ao selecionar o bloco de decisão com a ferramenta de linha, aparecerão as opções sim e não. Na opção não, o robô deve seguir em frente, pois para valores maiores que 110, o robô está na luz. Portanto, adiciona-se um bloco saída à área de trabalho e manda ligar as saídas 4 e 8. Na opção sim, deve-se mandar o robô fazer a curva, pois para valores menores que 110, o robô está na sombra. Para fazer a curva, desliga-se a saída 8, como mostrado no exemplo, mas pode ser desligada a saída 4 e ligada a saída 8. Dependerá apenas da sua preferência de direção que o robô deve tomar, tá bom? Então, como demonstrado aqui, com o bloco aguardar, coloca-se sempre 2 segundos. Para quê? Para que dê tempo o robô não ficar rodando no mesmo lugar o tempo todo. É interessante colocar o robô para andar para frente, de modo que ele saia da sombra. Então, usa-se um bloco saída para ligar os 2 motores e um bloco aguardar. E, novamente, um tempo de espera de 2 segundos para o tempo seguinte, para o momento seguinte. Por fim, cria-se um loop usando a ferramenta de linha que pode, de modo que fazer o último bloco aguardar e se conectar ao bloco decisão. Esse artifício fará com que o robô possa detectar a sombra a qualquer momento, tá? Feito isso, é preciso fazer o quê, turminha? Fazer o download para o Model X 3.6, tá? E colocar o robô no chão para vê-lo funcionar. Tentando fazer sombra em cima do robô para ver o quê? Se desvia o trajeto. No nosso caso, poderíamos fazer isso lá na sala de robótica, apagando a luz, ok? Ou fazendo uma sombra sobre o projeto. Espero ansiosamente o nosso retorno para as nossas aulas presenciais, para que possamos conduzir esse projeto ali todos juntos, pesquisando a melhor forma de funcionamento de cada um deles. Um grande abraço e até a próxima aula!